Você sabia que a venda dos seus produtos ela se dá mediante a quantia de vezes que você oferece para o seu cliente? Parece uma coisa tão óbvia, né? Mas a maioria das pessoas realmente dos vendedores não encaram dessa forma. E eu me lembro de uma história uma vez que eu ouvi, uma história fictícia, mas que faz todo o sentido para a profissão de vendedor. Eu ouvi ela em um seminário de vendas que eu participei, e esse seminário ele contava a história de um comerciante que era dono de um restaurante. E ao lado do restaurante ele tinha uma granja de galinhas. E o seu filho era o garçom desse restaurante e ele tinha uma ordem, né, vinda do seu pai, que ele tinha que oferecer nos pratos, né, nos pratos de comida e nos lanches, sempre oferecer se o cliente ia querer com ovos ou sem, para que a oferta de ovos que eram produzidos na granja pudesse ser desovada, né, no restaurante do seu pai. E esse menino conseguia cumprir essa função com uma certa maestria, né? Toda vez que um cliente chegava, ele perguntava para o cliente: o senhor vai querer o seu prato com ovo ou sem? O senhor vai querer o seu lanche com ovo ou sem? E dessa forma ele conseguia fazer com que a produção de ovos da granja do pai dele pudesse ser escoada, né? E o menino cresceu e decidiu ir para a cidade, morar para a cidade, estudar. E o pai pensou, aonde que eu vou conseguir um garçom que consiga dar vazão, que consiga fazer o mesmo trabalho que o meu filho fazia, né? E coincidentemente, nesse mesmo dia, um garçom chegou, um rapaz jovem chegou na lanchonete e pediu emprego, né? Perguntou se estava contratando. E aí ele falou que sim, ele disse que estava contratando e passou as recomendações pro jovem garçom, né? Que faria o trabalho de garçom, dando a recomendação para ele estar sempre oferecendo ovos nos lanches, né? Nos lanches e nos pratos. E o engraçado é que na primeira semana de trabalho desse novo garçom começaram a faltar ovos, né? As galinhas não estavam conseguindo produzir a quantia de ovos que o rapaz conseguia vender nos lanches e nos pratos, né? Ao passo que o dono do restaurante ficou surpreso com isso, chamou ele e falou: jovem, ele falou, como que você está conseguindo vender tanto? Ele falou assim: meu filho conseguia vender oferecendo e você agora em uma semana você está praticamente escoando a produção de ovos da nossa granja, como que você está conseguindo vender tanto? Ao passo que o jovem garçom falou assim: é que o seu filho, quando o cliente chegava, ele perguntava assim para o cliente: o senhor vai querer o lanche, o prato com ovo ou sem? Ele falou assim: eu não uso essa estratégia. Ele falou assim: eu quando o cliente chega, eu pergunto para ele assim: o seu prato de comida o senhor vai querer com um ovo ou com dois? O seu lanche o senhor vai querer com um ovo ou com dois ovos? Moral da história: o filho do dono do restaurante, ele era um bom vendedor, mas ele dava a opção da pessoa escolher se ela queria o lanche ou o prato de comida com ovo ou sem, né? O segundo garçom, não. Ele era totalmente mais eficiente, ele já tinha um ovo sempre garantido, sempre garantido. A oferta que ele fazia era com um ovo ou com dois. Como se o cliente, quando viesse naquele restaurante comprar, ele já entendesse que fosse padrão daquele restaurante, daquela lanchonete, servir os pratos com ovos, né? Dessa forma ele conseguia um número muito maior. Gente, é uma história simples, entendeu? Mas é uma história que realmente reflete a profissão de vendedor, né? As suas vendas é a média do quanto você oferece e da forma como você oferece, né? Muitos serviços e muitos produtos que você vende, você já pode vender ele embutido, basta você ter a criatividade, né? Não permitir que o cliente fuja de você. É uma história muito simples, mas ela tem uma moral muito bacana, que se você aplicar na tua profissão de vendas, você pode fazer um resultado muito melhor. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.